Irmãos, o que eu pretendo fazer com vocês agora, nesta ocasião, é um pouco diferente daquilo que eu fiz nas outras duas vezes. Nas outras duas ocasiões em que eu falei a vocês, eu fiz exposições de textos bíblicos e trabalhamos com 1 de João ontem à noite e hoje à tarde com Carta de Paulo aos Efésios. Agora o que eu vou fazer é muito mais parecido, será muito mais parecido com uma aula do que com uma pregação ou um sermão propriamente dito. O tema desse momento, o tema que pediram que eu abordasse agora é a igreja que canta e que ora. Estamos tratando sobre uma igreja centrada na palavra. Eu vou pedir desculpas desde já, porque eu vou focar o meu tema mais no canto do que na oração, propriamente dito. São dois assuntos amplos, então eu vou lidar com um assunto com o qual eu já tenho lidado com um pouquinho mais de frequência, que é o canto. Agora, já está escrito, está registrado em um livro que foi publicado, se não me engano, no ano de 2020, juntamente com um colega, o pastor João Batista dos Santos Almeida, publicado pela editora Monergismo, um livro que se chama A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos. Eu e João estudamos durante algum tempo a maneira como o reformador de Genebra, João Calvino, regulou o canto congregacional nas suas congregações que ele pastoreou, tanto em Estrasburgo quanto em Genebra, e extraímos alguns princípios importantes que devem nortear o nosso entendimento dessa questão. Se for algo que interessa a você, eu sugiro que procure esse texto e o leia. Eu creio que ele vai acrescentar algo ao seu conhecimento deste ponto particular. Tá bom? Bem, quero começar dizendo que de uns anos para cá tem acontecido uma espécie de redescoberta da tradição reformada aqui no Brasil. Encontros como esse que nós estamos tendo aqui, eles se proliferam Brasil afora, e nós temos visto crescer esse interesse pela tradição reformada no nosso país. No entanto, curiosamente, existem determinados aspectos da tradição reformada que me parecem quase que completamente desconhecidos. E um desses aspectos é a contribuição da reforma protestante do século XVI para a liturgia e, mais especificamente, para a música. Geralmente, quando a gente pensa na reforma, sempre nos vem à mente um movimento de natureza teológica. Então, a gente pensa muito na reforma em termos de soteriologia, ou dos 5 solas, ou dos 5 pontos do calvinismo. Ou então, nós pensamos muito no movimento da reforma em termos de cosmovisão, do impacto que a teologia e a maneira como enxergamos Deus, a nossa relação com Ele, deve impactar a nossa vida como um todo. Mas é muito raro a gente pensar na reforma protestante do século XVI como um movimento de natureza litúrgica e de natureza musical. E eu acho que há pelo menos 2 razões pelas quais isso acontece, pelas quais as contribuições litúrgicas e musicais da reforma permanecem ignoradas. A primeira delas é que algumas dessas contribuições elas se tornaram tão comuns que nós sequer imaginamos que um dia foi diferente. Por exemplo, nós estamos tão acostumados a cantar juntos por ocasião da liturgia, do culto público e de outros eventos como nós estamos fazendo aqui, que nós sequer imaginamos que houve um momento da história em que isso não acontecia. Mas a verdade é que houve. Nos séculos anteriores à reforma protestante do século XVI, a igreja não participava do canto litúrgico. A liturgia medieval, ela era em um idioma oficial, que era o idioma da igreja, o latim, que era completamente desconhecido da grande maioria das pessoas. A gente acha que na Idade Média todo mundo falava latim, né? Isso é um engano. Na verdade, o latim era a língua dos clérigos, dos acadêmicos e dos diplomatas. Mas o povo não falava latim,
embora a missa acontecesse toda na língua latina. E a liturgia daquele período, ela prezava basicamente pela suntuosidade como uma forma de afirmação política. As grandes catedrais, as grandes basílicas, elas costumavam ter os seus corais profissionais, que eram formados basicamente pelos clérigos, que executavam uma música altamente complexa, cuja finalidade não era transmitir uma mensagem. A finalidade era muito mais criar um clima, dar uma ideia de grandeza e não atingir o entendimento das pessoas. Se visitando alguma cidade, você já viu uma catedral e resolveu entrar nela em um momento em que um canto gregoriano eventualmente estava soando, você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. A música, ela era criada com essa finalidade de dar uma ideia de grandeza, criar um clima e não tanto transmitir uma mensagem. Eu me lembro de ter lido em algum lugar, não sei exatamente onde, que Erasmo de Roterdã teria dito certa vez que a música litúrgica do seu tempo era composta para que o povo não entendesse absolutamente nenhuma palavra. Ou seja, ele diz, olha, quando os compositores compõem música litúrgica no nosso tempo, eles parecem fazer isso para que as pessoas simplesmente não compreendam nenhuma palavra. Foi com esse cenário, irmãos, que os reformadores se depararam no século XVI. E o programa litúrgico que os reformadores resolveram realizar caminhou numa direção absolutamente oposta. Quase todos os reformadores, para não dizer todos, defenderam que toda a igreja deveria cantar e não apenas um único indivíduo ou grupo, baseados basicamente na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E para que a inclusão dos fiéis no canto pudesse acontecer, os reformadores propuseram algo muito prático, que foi a simplificação do canto. Então, a ideia era, vamos incluir as pessoas para que elas cantem, para que a igreja seja a verdadeira equipe de louvor. E para que isso aconteça, nós precisamos tornar o canto algo mais simples. Algumas atitudes que eles tomaram para isso. Primeiro, eles mudaram o idioma da liturgia. Ao invés da liturgia acontecer em latim, a liturgia passou a acontecer agora na língua falada pelas pessoas. Depois houve uma mudança no modelo musical. Aquele modelo mais melismático, composto de melismas, essa repetição de uma mesma sílaba em uma melodia durante muito tempo, deu lugar a um tipo de canto mais silábico, mais vocálico, que a gente chama em geral de modelo métrico. Exatamente com a finalidade de inserir mais letra para que a música pudesse não servir para criar um ambiente, mas para comunicar uma mensagem. E no caso do programa musical de João Calvino, que foi o programa que nós estudamos com mais profundidade, o Saltério de Genebra, que foi o inário que Calvino produziu para a sua própria igreja. E isso mostra por que estudar esse reformador, É porque ele foi um pastor extremamente responsável no que diz respeito a essa questão de natureza musical. Algumas questões muito significativas foram adotadas para tornar o canto litúrgico algo mais simples. Então, por exemplo, Calvino defendeu e ele sugeriu aos compositores com os quais ele se relacionava que as letras dos cânticos tivessem mais rimas. Com que finalidade? Ora, para que o povo que não tinha um inário em mãos pudesse memorizar a letra dos hinos.
A gente não tem ideia de o que era viver como um cristão no século XVI. As pessoas não tinham Bíblias nas mãos. As pessoas não tinham inários nas mãos. Era preciso que as músicas estivessem guardadas na memória para que o povo pudesse participar. Então, Calvino sugeriu que as letras tivessem um número maior de rimas para que as pessoas pudessem aprendê-las com maior facilidade. Calvino sugeriu também que a instrumentação e a polifonia vocal fossem completamente retiradas do canto congregacional. Ou seja, ele aboliu todo e qualquer instrumento do canto congregacional e defendeu que a igreja cantasse em apenas uma voz, ao invés de 4 ou mais vozes, como acontecia naquela ocasião. Eu sei que isso é um pouco chocante para nós, então não se desesperem. Calvino estava lutando contra uma prática que afastava as pessoas da liturgia, e em um momento de batalha ferrenha e intensa, em geral, nós radicalizamos algumas posições. Então, eu não creio que essa aplicação prática realizada no século XVI, de abolir instrumentos do culto, por exemplo, seja algo que devemos repetir no mundo contemporâneo. Aliás, se existe uma maneira equivocada de lidar com a história, é tentar transpor aquilo que aconteceu no passado, ipsis literis, para o presente. Então, há, na verdade, 2 maneiras erradas de lidar com o passado. Uma é ignorá-lo completamente e dizer, não vamos olhar para o que fizeram os nossos irmãos no passado. Outra é olhar para o que eles fizeram e transpor ipsis literis, como se nós ainda estivéssemos vivendo no século XVI. Mas eu quero que você entenda o ímpeto que os reformadores tiveram para que o povo fosse inserido na adoração pública. E Calvino defendeu também algo extremamente curioso. Ele defendeu que a extensão das melodias do saltério se restringisse, na grande maioria das vezes, a 1/8. Para aqueles que são músicos, isso fica mais fácil. Para quem não é músico, é mais difícil compreender isso. Mas, basicamente, o que Calvino estava exigindo é que a tonalidade das músicas respeitasse a extensão média vocal das pessoas da sua congregação. Ou seja, que ao pensar em uma melodia, os compositores não criassem uma melodia que exigisse uma extensão vocal fora do comum ou fora do normal. Tudo isso com uma única finalidade: incluir os fiéis por ocasião do canto litúrgico. Para vocês terem uma ideia de como é que essa inclusão ela era buscada na cidade de Genebra, no ano de 1537, os pastores da cidade de Genebra entregaram ao conselho da cidade um documento chamado Artigos concernentes à organização da igreja e do culto na cidade de Genebra. Era uma proposta de como é que a liturgia deveria acontecer nas igrejas da cidade. E o documento previa o seguinte, eu estou lendo agora um trechinho do documento. A maneira de proceder que nos parece boa para se cantar os salmos na igreja é se algumas crianças que têm previamente praticado um canto eclesiástico simples, os cantassem com voz alta e distinta, e que o povo escutasse com toda a atenção e acompanhasse de coração o que é cantado com a boca, até que pouco a pouco cada um se acostumasse a cantar comunitariamente. Olha que interessante. A proposta dos pastores da cidade de Genebra é: vamos criar um coral de crianças. A razão é muito simples, é que as crianças estavam na academia, elas estavam na escola, elas podiam ser ensaiadas lá. E aí então, quando a gente trouxer uma música, um salmo para o culto, as crianças já vão ter aprendido. E elas vão cantar. Não é que elas se destacavam da igreja e iam para frente como um coral, certo? Elas permaneciam na igreja, mas haviam aprendido os salmos. Isso foi o mais próximo que Calvino chegou de um coral na sua igreja. E aí ele defendeu que as crianças deveriam cantar
porque se elas conseguissem aprender as melodias, todas as pessoas da igreja conseguiriam cantar conjuntamente com elas. Então, isso é muito interessante. Os cânticos sendo ensinados para as crianças para garantir que os irmãos todos fossem incluídos por ocasião do canto litúrgico. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes em que você cantar com os seus irmãos em um culto público, a partir de agora, louve a Deus pela vida dos reformadores. Certo? Porque nós estávamos excluídos da adoração, daquilo que a Bíblia exige que nós façamos. Por exemplo, no Salmo de número 30, versículo de número 4, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Ou então, no Salmo de número 149, versículo 1, onde nós lemos, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Todas as vezes em que você participar do canto congregacional, daqui para frente, louve a Deus pela reforma protestante do século XVI e pelo que aqueles homens fizeram em termos de contribuição musical para a liturgia ou para o culto público. Então, há algumas contribuições da reforma que a gente sequer percebe ou não percebe, porque a gente sequer imagina que um dia tenha sido algo diferente. Mas existem outras contribuições que nós desconhecemos porque, ou não porque elas se tornaram comuns aqui, mas porque simplesmente elas nunca chegaram de forma significativa no nosso país. E uma dessas contribuições, sobre as quais eu quero falar a partir de agora, é aquilo que ficou historicamente conhecido como a salmodia. Essa é a grande contribuição da tradição calvinista para a liturgia, que lamentavelmente não chegou no nosso país. Eu sei que esse assunto às vezes causa certo desconforto, muita discussão, às vezes, em torno dessa temática. Se você não tem ideia daquilo que eu estou falando, bem-aventurado é você. Se você tem ideia, então o meu pedido é, espera eu terminar, não joga pedra em mim ainda não, deixa eu trabalhar essa temática com você, e eu quero que você perceba que talvez nós tenhamos perdido ao ignorar a salmodia algo importante para o canto congregacional do povo do Senhor. Então eu quero dividir a minha palestra a partir de agora em 3 diferentes momentos. Eu quero, em primeiro lugar, definir com vocês o que é a salmodia. Depois eu quero discutir um pouquinho com vocês por que a salmodia ou por que os reformadores caminharam em direção a essa centralidade dos salmos na adoração pública. E depois, no final, eu quero falar um pouquinho da salmodia no Brasil e terminar com a discussão do impacto que eu creio que ela eventualmente teria e daquilo que nós devemos fazer ou podemos fazer depois de termos aprendido o que os reformadores fizeram. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Afinal de contas, o que é esse negócio chamado de salmodia? Na grande maioria das vezes, a gente define a salmodia como o canto dos salmos, certo? Eu acho que essa é uma maneira correta, mas superficial de definir o que é salmodia. Na verdade, a salmodia é a centralidade dos salmos no canto congregacional através de um tipo particular de composição. Então, os salmos compostos na cidade de Estrasburgo e de Genebra, principalmente, eles são um tipo particular de composição. E deixa eu explicar que tipo particular de composição é este. Deixa eu começar aqui dando um exemplo da letra de um salmo cantado na cidade de Genebra no período de Calvino. Calvino, ele elaborou os salmos cantados a partir de uma tradução da Bíblia que foi feita pelo seu primo Olivetan.
Essa foi a Bíblia utilizada para, a partir dela, extrair os textos dos Salmos. Então eu vou ler para vocês primeiro a primeira estrofe do Salmo 1 na Bíblia de Olivetan, e depois vou ler a primeira estrofe do Salmo 1 no Saltério de Genebra, tá bom? E eu quero que vocês prestem atenção nas semelhanças e nas diferenças. Então, na Bíblia de Genebra, publicada em 1562, o Salmo 1 tem o seguinte texto: Bem-aventurado é o homem que não caminhou no conselho dos ímpios, e que não se deteve na via dos pecadores, e nem se assentou no banco dos escarnecedores, mas a sua afeição está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse é o texto da Bíblia de Olivetan. No Saltério de Genebra, do mesmo ano, 1562, a primeira estrofe do Salmo 1 é: Quem no conselho dos malignos não permaneceu, quem na trilha dos pecadores não se deteve, quem no assento dos zombadores não tomou lugar, mas noite e dia a lei contempla e a recebe, a lei do eterno, e dela é desejoso, certamente este é feliz. Essa é a versão lá no Saltério de Genebra. O que nós percebemos aqui? Duas coisas basicamente. A primeira é que salmodia, pelo menos a salmodia calvinista, não é cantar ipsis literis uma tradução da Bíblia, certo? Não é isso que acontece aqui. A salmodia calvinista é cantar uma composição na qual há certa liberdade poética. Você percebeu, por exemplo, que nessa versão que eu li para vocês, o poeta promove uma inversão clara. No texto do Salmo 1, a declaração de bem-aventurança é a primeira coisa. No hino ou no salmo cantado, a declaração de bem-aventurança é a última coisa. Está no final da estrofe. Então, isso significa que a salmodia calvinista pressupõe a liberdade do poeta para, de alguma forma, intervir no texto. Ao mesmo tempo, eu quero que você perceba que a salmodia calvinista não é cantar uma composição apenas inspirada no texto dos Salmos. Essa composição que está aqui, ela é dirigida, ou ela é governada pelo texto dos Salmos. Todas as sentenças que estão presentes no Salmo 1, no texto bíblico do Salmo 1, estão presentes, rearranjadas no texto do canto do Salmo 1 do Saltério de Genebra. A fraseologia pode ser diferente, mas todas as sentenças presentes num texto estão presentes em outro. Então, o que é, afinal de contas, esse negócio que a gente chama de salmodia? Corretamente, pelo menos a salmodia praticada em Estrasburgo e Genebra pelos calvinistas, é uma espécie de paráfrase poética que respeita a integralidade do texto bíblico. Isso é cantar os salmos. É cantar uma paráfrase poética que respeita a integralidade do texto da Escritura. A pergunta é, por que? Esse é o segundo ponto da nossa palestra de hoje. Por que os reformadores valorizaram tanto o canto dos salmos? Qual foi a razão pela qual o núcleo do canto calvinista em Estrasburgo e Genebra foi o livro dos Salmos? Bem, eu diria que há 4 diferentes fundamentos para a centralidade dos salmos no canto calvinista. Primeiro, há um fundamento exegético. Há um fundamento bíblico. A salmodia era um esforço de Calvino e dos demais reformadores que adotaram essa prática, por exemplo, Ecolampádio, Martin Bucer, todos eles adotaram a prática da salmodia. Era um esforço para colocar em prática Efésios capítulo 5, versículo 19,
e Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde nós somos instruídos pelo apóstolo Paulo a louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Historicamente, quase todos os reformadores interpretaram essa expressão paulina como uma referência a 3 diferentes textos que deveriam ser cantados pela igreja. Os textos bíblicos, salmos, os textos confessionais e clássicos, textos cristalizados ao longo da história da igreja, os hinos, e cânticos espirituais, cânticos autorais mais contemporâneos. A grande maioria dos reformadores interpretou essa expressão como se Paulo estivesse dizendo que isto é o que nós devemos cantar por ocasião do culto público. Então vejam, havia por parte dos reformadores o entendimento de que cantar os salmos era uma orientação bíblica. Era uma ordem da Escritura que isso acontecesse. E junto disso, havia o entendimento de que, sendo a poesia inspirada, os salmos continham os textos mais dignos de serem cantados pelo povo de Deus. Calvino dizia, por exemplo, que quando nós cantamos os salmos, atenção a essa expressão, abre aspas para Calvino, nós podemos estar certos de que Deus põe em nossa boca as palavras como se Ele próprio cantasse em nós para exaltar a sua glória. Não há questionamento possível ou dúvida de que Deus aprova as suas palavras, pois elas são suas próprias, embora sejam pronunciadas por meio de uma boca humana. Percebeu o que Calvino disse que acontece quando nós cantamos a palavra de Deus? É como se Deus estivesse cantando em nós. E às vezes a gente estranha isso, né? Porque a gente imagina a adoração sempre como algo que nós oferecemos a Deus. O que você acha que Deus estava fazendo antes de criar as coisas? Ele estava envolvido numa eterna relação de adoração intratrinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu não tenho condições de fazer isso nesse momento por causa de tempo, leia a oração sacerdotal de Jesus Cristo em João capítulo 17. E ele vai falar da experiência que ele tinha e que ele gostaria de compartilhar conosco, que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. O Pai bendizendo o Filho bendizendo o Pai, o Espírito bendizendo o Filho bendizendo o Espírito. Essa eterna adoração antes que houvesse mundo. Adoração não é primeiramente coisa nossa. Adoração é primariamente coisa divina. Deus adora a si mesmo no contexto da Trindade. E talvez você esteja perguntando por que Deus adora a si mesmo, porque Ele é Deus. Não há outro a quem Ele possa adorar. É próprio de Deus que Deus adore a si mesmo. Não é próprio seu, certo? Você não é Deus. Aliás, o pecado consistiu exatamente na crença nesta mentira, de que ao invés de adorarmos a Deus, deveríamos adorar a nós mesmos. Mas é próprio de Deus que Ele adore a si próprio. Então, Calvino diz, é apropriado cantarmos as palavras de Deus e devolver a Deus as suas palavras. Vejam, irmãos, isso não significa que os reformadores, especialmente Calvino, tenha sido adepto daquilo que costuma se chamar hoje de salmodia exclusiva. O que é a salmodia exclusiva? É uma crença de que apenas os salmos são dignos de serem cantados por ocasião do culto público. Vejam, isso não tem base na história da Reforma Protestante do século XVI. Todas as versões do Saltério de Genebra que foram produzidas sobre os auspícios de Calvino têm textos para além dos salmos
e tem alguns textos autorais, inclusive. Então você tem lá o Cântico de Simeão, está em quase todos os saltérios, os 10 mandamentos estão em quase todos os saltérios, o Credo Apostólico está em quase todos os saltérios, e existe um poema pessoal escrito por João Calvino chamado Eu Te Saúdo, Meu Redentor Seguro, que entrou em várias versões do Saltério de Genebra no século XVI. Então, quem defende a salmodia exclusiva precisa fazê-lo não com base naquilo que aconteceu na Reforma Protestante do século XVI, mas com base naquilo que eventualmente aconteceu em outra ocasião. Então, primeiro há um fundamento bíblico para a salmodia, para cantar a palavra de Deus, especialmente os salmos. Em segundo lugar, há um fundamento teológico. A salmodia é um resultado do entendimento de que a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o culto público deve ser dirigido do começo até o final. O que deve reger o culto público? O que deve reger aquilo que acontece em nossas reuniões não são as nossas palavras, mas são as palavras de Deus. O culto não é primariamente algo que a gente faz, mas o culto é primariamente algo que Deus faz e que nós participamos respondendo a Deus em adoração. Já perceberam como é que reformados têm a tendência de inverter as coisas quando é culto? Quando é salvação, a gente diz Deus faz e a gente responde. Aí quando é culto a gente diz, a gente faz tudo. Ora, que teologia reformada é essa? De onde você tirou esse negócio de que existe algum lugar onde você pode fazer alguma coisa sem Deus? O culto é algo que Deus faz e do qual nós participamos em resposta àquilo que Ele está fazendo. Então, quais são as palavras que devem regular aquilo que nós fazemos no culto? As palavras de Deus. Que palavras devem ser lidas no culto? As palavras de Deus. Que palavras devem ser oradas no culto? As palavras de Deus. Que palavras devem ser cantadas no culto? As palavras de Deus. E quando nós respondemos a isso, as nossas respostas precisam estar fundamentadas aonde? Na palavra de Deus. A mesma palavra que deve regular o culto do início ao fim. Então há um fundamento exegético, bíblico, há um fundamento teológico, há um fundamento histórico. A salmodia foi uma prática inspirada em um costume antigo, muito comum em algumas ordens monásticas. Os monges do período medieval, eles tinham um costume. E no caso de Calvino, a inspiração vem da ordem beneditina, que cantava os 150 salmos semanalmente. Os monges beneditinos tinham esse costume de cantar os salmos, os 150 salmos, uma vez a cada semana. Obviamente que essa prática não pôde ser aplicada ipsis literis em Genebra, senão o povo não ia trabalhar, não é? Os monges podiam fazer isso, mas a igreja em Genebra não podia fazer isso. Mas Calvino adaptou isso. Para quê? Para que o povo cantasse semestralmente os 150 salmos. Então, havia o costume de se passar pelo canto dos 150 salmos ao longo do semestre durante o período da Reforma Calvinista. E o objetivo disso era duplo. Primeiro, memorizar os salmos. Calvino queria que o povo de Deus memorizasse a palavra, e naquela época a música era um instrumento importante para isso. E segundo, ele queria valorizar a individualidade de cada um dos salmos que Deus havia dado. Vocês já perceberam como é que a gente tem uns salmos preferidos? Já perceberam? A gente gosta do Salmo 23, não é verdade? Afinal de contas, quem não gosta de ouvir o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? A gente ama o Salmo 23, mas a gente não gosta muito do Salmo 88, certo?
não gosta muito do Salmo 88. Ninguém decora o Salmo 88. A gente decora o Salmo 23. Por quê? Porque a gente cria um cânon dentro do cânon. Uma Bíblia individual dentro da Bíblia. E lembram aquilo que o pastor Helder falou hoje pela tarde, ou ontem à noite, não me lembro bem? Todo o conselho de Deus precisa ser anunciado e admirado pelo povo de Deus. Então, os 150, ele dizia, serão cantados semestralmente, para que a gente não crie uma Bíblia dentro da Bíblia, ou um cânon dentro do cânon. E no final, além de um fundamento exegético, teológico e histórico, a prática da salmodia, especialmente em Genebra, tem um fundamento pragmático, um fundamento prático. Calvino entendia, e os reformadores outros também, que havia um benefício extremamente prático na prática da salmodia. E que benefício é esse? Calvino entendia que o livro dos Salmos é uma espécie de, expressão dele, anatomia completa da alma humana. No sentido de quê? No sentido de que os salmos em conjunto expressavam a grande variedade de sensações que nós experimentamos na nossa relação com Deus. Nos salmos tem adoração, mas também tem inquietação, também tem lamento, também tem indignação. A variedade de experiências que nós, seres humanos, experimentamos na nossa relação com o Senhor estão, de alguma forma, expressas nesse livro poético que compõe a Escritura Sagrada. O que eu quero que vocês percebam de maneira geral? E esse fundamento prático vai ter uma implicação que daqui a pouquinho eu quero chamar a sua atenção para ela na terceira parte dessa palestra. Mas o que eu quero que vocês percebam neste segundo momento da nossa conversa aqui é que para os reformadores, de um modo geral, assumir os salmos como a matriz do canto litúrgico nunca foi apenas uma questão de dever. Era principalmente uma questão de benefício. Ou seja, eles entendiam que cantar a palavra de Deus, a poesia da Escritura Sagrada, emprestava aos lábios dos fiéis as palavras inspiradas de Deus, possibilitando que eles cantassem a expressão das diversas condições pessoais pelas quais eles passam ao longo da sua existência. Calvino começa o seu ministério na cidade de Estrasburgo como pastor, pastoreando uma comunidade de refugiados franceses que havia encontrado abrigo na cidade. Perseguidos religiosamente, encontraram esse abrigo em Estrasburgo. E existe uma carta que foi escrita por um morador da Antuérpia que estava refugiado em Estrasburgo durante o ano de 1545, que foi enviada aos seus primos e que narra a experiência da salmodia em Estrasburgo. E eu faço questão de ler esse parágrafo da carta porque, em geral, quando a gente fala da salmodia em Genebra, a imagem que a gente tem é um canto fúnebre. Não é verdade? É a imagem que a gente tem. E a razão é muito simples. É que as melodias são do século XVI. Nós estamos no século XXI. Então, não é a nossa música. É a música do povo da Europa no século XVI. É natural que haja estranhamento. Então, a gente tende a imaginar que era um canto fúnebre e desanimado. Preste atenção no parágrafo da carta. Aos domingos, cantamos algum salmo de Davi ou outra oração extraída do Novo Testamento. Aquele salmo ou oração se canta por toda a assembleia, tanto homens quanto mulheres, como um belo acordo, algo lindo de se presenciar.
Você deve imaginar, cada um tendo um inário em sua mão. A essa altura a imprensa já havia sido estabelecida. Daí porque eles não perdem contato entre si. Nunca pensei que pudesse ser tão agradável e delicioso quanto é. Inicialmente, por 5 ou 6 dias, enquanto olhava para este pequeno grupo daqueles expulsos de seu país por haverem defendido a honra de Deus e seu evangelho, eu comecei a chorar. Não a ponto de tristeza, mas de alegria por ouvi-los cantar de bom grado. E enquanto cantavam, eles rendiam graças ao Senhor, que se agradou em colocá-los num lugar onde seu nome é honrado e glorificado. Jamais uma criatura poderia crer na alegria experimentada por alguém em cantar os louvores e maravilhas do Senhor em sua língua materna, como alguém os canta por aqui. Bonito, não é? E se você viveu a pandemia e experimentou aquele negócio de culto online, e voltou para ouvir a voz dos seus irmãos cantando junto de você, talvez você saiba um pouquinho do que é que esse homem estava falando aqui. Daquilo que as nossas vozes juntas significam quando nós as unimos em adoração ao Deus que nos salvou, nos redimiu, nos uniu, nos edifica, nos ama e haverá de nos conduzir à sua presença. Por que então a salmodia? Há um fundamento exegético, bíblico, há um fundamento teológico, há um fundamento histórico e há um fundamento pragmático. Como é que é isso no Brasil, pastor? Caminhando em direção ao final do nosso tempo de reflexão hoje. Bem, irmãos, embora essa seja a grande contribuição da tradição calvinista para a liturgia, e a presença calvinista no Brasil já seja relativamente antiga, tem mais de 160 anos que o calvinismo chegou no Brasil, se a gente considerar a chegada do primeiro missionário presbiteriano ao nosso país, não é? 1859. Foi quando o primeiro missionário presbiteriano chegou ao país. É possível que tenha havido outro calvinista no Brasil, aliás, teve até uma no próprio século XVI, na Baía da Guanabara, que foi a vinda dos huguenotes franceses, mas o estabelecimento do calvinismo pode ter como marco o ano de 1859. 160 anos se passaram. Nós ainda desconhecemos quase que completamente essa contribuição do calvinismo à igreja e à liturgia histórica protestante, e nós nunca estabelecemos no Brasil um saltério. Algo que aconteceu em vários outros lugares. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Holanda, aconteceu nos Estados Unidos, mas nós não temos um saltério brasileiro. O mais próximo disso que existiu no Brasil foi um inário, que os mais antigos vão se lembrar dele. Ele se chamava Salmos e Hinos. Foi o mais próximo disso que nós tivemos na nossa cultura. Mas a maior versão do inário Salmos e Hinos tinha, pasmem, 25 salmos para 230 hinos. 25 salmos para 230 hinos. O inário atual da maior denominação calvinista do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte, tem um pouco mais de 400 hinos, certo? 402, 403 hinos, porque tem uns números lá que são dobrados. Tem uns hinos que são 92A, 92B. Vai? Não sei por que não botou 93. Talvez seja para fechar nos 400, número redondo, né? Quantos vocês acham que são paráfrases de salmos desses 400 hinos? Tem ideia? Apenas 11
são paráfrases de salmos da Escritura. Talvez você esteja perguntando, pastor, por que você está dizendo essas coisas? Por que levantar essa discussão? Vejam, irmãos, o meu objetivo está muito longe de ser desmerecer o trabalho de irmãos do passado em nosso país, que trabalharam duro para que a igreja pudesse cantar boa teologia ao longo da sua história. Eu sou extremamente grato a Deus por todos os irmãos que Deus levantou ao longo da história da igreja brasileira, para que nós pudéssemos cantar as coisas que nós cantamos durante o tempo que nós estamos louvando ao Senhor juntos aqui nesta conferência. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu não quero desmerecer este trabalho. Eu seria injusto se eu fizesse isso. O meu objetivo é apenas sugerir que talvez nós, reformados brasileiros, possamos aprender algo com os nossos irmãos do passado neste particular. Os nossos pais, eles cantavam muitas paráfrases da Bíblia, muitos textos confessionais e clássicos e alguns textos autorais. O que nós fizemos contemporaneamente? Nós invertemos isso. Nós cantamos majoritariamente textos autorais, pouco ou nenhum texto confessional, pouco ou nenhum texto da Escritura. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a gente canta mais a nossa hermenêutica da palavra de Deus do que a palavra de Deus. Nós cantamos mais a nossa interpretação da Bíblia do que a própria Bíblia. E isso tem um efeito colateral. Querem ver? Tragam à memória rapidamente um cântico congregacional cujo tema seja a luta humana contra o sentimento de ausência divina em meio a circunstâncias adversas. Só um, traga à sua memória, um cântico cujo tema seja esse. Eu estou sofrendo, Deus está longe de mim e eu estou angustiado e querendo reclamar com Ele. Você lembrou de algum? Mas no Salmo tem. Tem o Salmo de número 73. Ele está lá. E a minha pergunta é, você não experimenta esse tipo de sensação na sua relação com Deus? Sua vida é só feita de momentos agradáveis em que o sol está brilhando? Vejam, mais um desafio. Tente se lembrar de um cântico que descreve a luta humana contra a inveja que sentimos dos ímpios em virtude deles prosperarem mais do que a gente. Tenta se lembrar de um cântico que fala sobre isso. Achou? Achou não? Então tenta se lembrar, vai ficar mais fácil, tá? Agora vai ficar mais fácil. Tenta se lembrar de um cântico que fale da sua experiência da ira de Deus. Ou ira não é um atributo de Deus a respeito do qual a Bíblia fala com frequência. Um cântico que fale sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. Lembra de algum cântico que trate sobre o juízo de Deus? Todas essas coisas fazem parte da nossa experiência com Deus. E isso tudo está mapeado pela Escritura, mapeado pelo livro dos Salmos. Mas é bem provável que você tenha tido dificuldade de se lembrar em cânticos que eu pedi aqui. A pergunta é, por que isso acontece? Simples. Porque no nosso canto congregacional contemporâneo existe uma inclinação monotemática. Nós só cantamos um tema. Na verdade, dois temas que são gêmeos: louvor e adoração. Nós só cantamos louvor e adoração. E isso é triste. Por que isso é triste? Não é porque louvar a Deus não seja algo agradável. É porque muito de técnica musical, muito de recurso foi descoberto nos últimos anos, uma riqueza resultante da graça de Deus. Mas essa variedade inteira é usada para explorar
não uma multiplicidade de temas, mas 2 únicos temas gêmeos. Uma variedade de estilos musicais, servindo única e exclusivamente a 2 temas que, embora sejam importantes, não exaurem a totalidade da nossa experiência de relação com Deus. O que eu estou dizendo é que tem música demais para tema de menos nos cânticos que nós cantamos no nosso país. E nós precisamos enfrentar esse problema, irmãos. E eu penso, aqui eu chego no momento final da minha reflexão, eu penso que um bom caminho para isso é buscar maior equilíbrio entre cânticos bíblicos e cânticos autorais na nossa hinologia. Em outras palavras, eu não creio que a gente deva deixar de cantar cânticos autorais. Eu não creio que a gente deva deixar de cantar a nossa hermenêutica da Escritura, certo? A nossa hermenêutica da Escritura é o que nós fazemos quando, de certa forma, nós pregamos a palavra de Deus por ocasião de um sermão. Então, tem lugar para a nossa hermenêutica da Escritura no culto público, mas nós precisamos equilibrar a nossa hermenêutica da Bíblia com a veiculação do próprio texto da Escritura. Nós devemos cantar os cânticos autorais sem deixar de cantar do modo mais próximo possível do texto a palavra do Senhor. E a pergunta é, como é que a gente faz isso? Eu acho que nós temos 2 desafios pela frente. Primeiro, nós temos o desafio de catalogar aquilo que já existe. Nós não precisamos começar do zero. Calvino não começou do zero a produção do seu saltério. Ele começou traduzindo do alemão salmos que já haviam sido produzidos por Martinho Lutero. E será que nós temos coisas assim? É óbvio que nós temos. Por exemplo, há uma belíssima versão do Salmo de número 142 no Inário Cantor Cristão. Vocês conhecem? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Isso é o Salmo 142, musicado, está lá no Cantor Cristão. Basta a gente redescobrir isso, catalogar essas coisas. Nós cantamos ontem. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. O que é isso? Isso é o Salmo de número 96, musicado. É verdade, nem todas as sentenças do Salmo estão lá. Trabalho para os compositores de nossas igrejas. Pegar essa melodia, pegar o restante do Salmo e botar o restante do Salmo nessa melodia para que a igreja consiga cantar todo o Salmo de número 96. Então, esse é um primeiro trabalho, uma primeira tarefa, catalogar isso. Lá na nossa igreja nós temos tentado fazer isso. E nós temos um compromisso. É que sempre, em todas as nossas liturgias, um dos cânticos seja sempre um texto da Escritura. É um bom costume que a igreja pode começar a adquirir. Não precisa mudar tudo, da água para o vinho. Sempre cantar um cântico que vem do texto literal da palavra de Deus. É um começo, algo que a gente pode fazer. E a segunda coisa, aqui vai o meu apelo aos músicos que me ouvem. Sirvam a igreja, musicando a palavra de Deus. Eu disse hoje à tarde que o papel de um pregador cristão não é dar à igreja as suas opiniões.
é alimentar a igreja com a palavra do Senhor. Músico cristão, talvez você possa relativamente transpor o que eu disse hoje à tarde para o seu trabalho. O que a igreja mais precisa não é ouvir as suas palavras. O que a igreja mais precisa é cantar a palavra de Deus. As suas palavras são importantes, desde que elas expressem a palavra de Deus. Continue compondo, mas use parte do seu tempo para dizer: eu vou usar meu talento, meus dons, aquilo que Deus me deu, para conduzir o povo de Deus para cantar o mais próximo possível da literalidade, a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo trabalho desses nossos irmãos do passado, que nos ajudam a compreender quão belo, quão rico, quão desejável é a tua palavra. Nós dizemos isso, mas frequentemente cantamos tão pouco a tua palavra por ocasião do culto público. Senhor, dá-nos a graça de cantarmos mais a palavra do Senhor. Nós amamos a tua palavra. Nós amamos a tua lei, como dizem os salmistas. E nós pedimos-te, portanto, levante músicos na tua igreja, comprometidos em fazer o teu povo cantar a tua palavra. Habilita-os como tu fizeste com outros servos no passado. Encha-os com teu Espírito Santo, para que eles saibam manipular debaixo da tua autoridade a forma do texto, para que belas melodias sejam compostas com uma poesia rica e robusta, para que a tua palavra seja entoada pelo teu povo com alegria por ocasião do culto público no nosso país. E que assim ela tome conta do nosso coração, da nossa memória, e que nos momentos mais chave da nossa vida ela seja trazida ao nosso coração e nos ajude a enfrentar as agruras da vida neste mundo mau. Faze isso, Senhor, para nossa alegria e felicidade, mas sobretudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.